Bora lá, rapaziada, questão número 8. Um engenheiro mecânico projetou um pistão que se move na direção horizontal dentro de uma cavidade cilíndrica, tá? Então o exercício está dizendo que aqui, ó, eu tenho um cilindro e aqui dentro eu tenho um pistão e esse pistão está se movendo aqui dentro, ó. Aí, ora, esse pistão ele vai para frente e tem hora que esse pistão ele vem para trás. Depois, pessoal, vocês podem dar uma olhada que isso aqui é uma parte mais de engenharia mecânica, é o movimento de um pistão de um carro. Ele fica tipo assim, ó, vai para cá, vem para cá. E o exercício diz o seguinte: esse movimento do pistão ir para frente e para trás, com a força que está sendo aplicada, é representado por esse gráfico que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Vamos interpretar esse gráfico agora. Para ambos os eixos do gráfico, valores positivos indicam o sentido para a direita, enquanto valores negativos indicam o sentido para a esquerda. Então, toda vez que esse pistão está indo para frente, ele está se movimentando para cá, ó, está fazendo esse movimento, eu tenho a parte do gráfico positiva. Então, essa parte aqui, ó, toda, o meu pistão está indo para a direita. E toda essa parte aqui de baixo está fazendo com que o pistão vá para a esquerda. É isso que o exercício está falando. Foi dado aqui para a gente a massa do pistão com valor de 1,5. Vamos apagar aqui para ficar mais limpo o exercício. 1,5 kg. E foi dito que ele está inicialmente em repouso. Com relação a isso, vamos julgar os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Primeira coisa que a gente vai observar aqui. Vamos lá. O pistão, pessoal, ele sai de uma posição 0 e chega numa posição aqui, ó, que ele vem até uma força aplicada de 15 newtons. Então, no item 1, ele pergunta: o trabalho realizado pela força do pistão no intervalo de x igual a 0 e x igual a 1 centímetro, quando o pistão se deslocou da posição 0 e foi para frente 1 centímetro, o trabalho, a energia, foi de 7,5 vezes 10 a menos 2. Vamos verificar isso, ó. Primeiro, você tem que observar que aqui eu tenho uma reta. Então, a força aqui não foi uma força constante, foi uma força variável. Nesse intervalo ela começou com 0, passou um pouquinho, ela aumentou, passou mais um pouquinho, ela aumentou. Após 1 segundo, essa força estava com 15 newtons. Então você não pode calcular aqui no item A e falar para mim que trabalho é força vezes distância, porque na posição 0 a força era 0. Na posição 0,1 eu tinha uma força aqui que eu não conhecia. Na posição meio eu tinha uma outra força que eu não conhecia. Quando a força é variável, eu ensinei em sala de aula para vocês que eu preciso calcular a área do gráfico. Vocês precisam determinar isso aqui, ó. Qual a área desse triângulo aqui? Isso aqui. Se eu determinar a área do triângulo, eu não estou encontrando a área do triângulo. Eu estou encontrando qual foi o trabalho realizado nesse intervalo de tempo. Então, a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, me fornece o trabalho no intervalo de x igual a 0 a x igual a 1 centímetro. Então, pessoal, fica bem simples agora eu olhar aqui, ó. A área do triângulo é igual. Quanto vale a base do triângulo? A base do triângulo é isso aqui, ó. 1 centímetro. Convertendo 1 centímetro para metro é só multiplicar por 10 a menos 2. Então fica 10 a menos 2, que é 1 centímetro. A altura do triângulo é essa força aplicada aqui que vale 15 newtons, dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5 vezes 10 a menos 2. Então é verdadeiro o primeiro. O segundo fala que a aceleração do pistão entre x igual a 1 e x igual a 2, ela é constante e vale 10. Então vamos olhar agora esse intervalo aqui, de x igual a 1 a x igual a 2. De x igual a 1 até x igual a 2, eu tenho 1 centímetro que o pistão se movimentou, mas a força foi o tempo todo de 15 newtons. Como a força foi o tempo todo de 15 newtons, ó, trabalho é igual força vezes distância, tá? Eu vou calcular o trabalho aqui também só para a gente já poder dar uma adiantada. O trabalho foi, agora sim eu posso usar essa fórmula aqui, ó, porque a força não foi variável. O trabalho foi de 15 newtons aplicado em 1 centímetro, que é 0,01, ou
10 a menos 2. Tá? Joule. Agora, a aceleração foi constante e vale 10? Como que eu descubro? Eu sei que força é massa vezes aceleração. A força aplicada foi de 15 newtons. Foi dada aqui em cima para a gente a massa do pistão, que é de 1,5, certo? E eu quero descobrir a aceleração. Se eu pego 15 e divido por 1,5, isso aqui dá exatamente 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto, tá verdadeira também, tá bom? Eu usei essa fórmula aqui para descobrir qual o valor da aceleração. E eu já vou anotando aqui para vocês, pessoal, qual foi o trabalho realizado na primeira parte. Na primeira parte foi de 7,5 vezes 10 a menos 2 joule. Na segunda parte, eu já encontrei também o trabalho, que a gente vai precisar ali embaixo, que foi de 15 vezes 10 a menos 2 joule. Agora, vamos ver aqui a terceira parte. Entre x igual a 4, vamos fazer esse x igual a 4 aqui primeiro. Ó. Entre x igual a 4 e x igual a 5, o pistão se move com velocidade constante. Pessoal, observa comigo aqui o seguinte, ó. De x igual a 4 a x igual a 5, se você levar isso aqui no eixo em pé, a força aplicada aqui é zero. E olha que legal, se a força é massa vezes aceleração, e se a força nesse intervalo foi zero e a massa do pistão é 1,5, repara comigo que 0 dividido por 1,5 dá zero. Dá zero. Então, se a aceleração é igual a zero, o objeto ou ele está em repouso, então vamos anotar isso aqui, ó. Se a aceleração for igual a zero, ou o objeto está em repouso, ou ele está com aceleração constante. Por que com aceleração constante? É só você imaginar o ponteiro de um relógio. Com aceleração constante não, com velocidade constante. O ponteiro de um relógio, pessoal, ele não sempre vai na mesma pegada. Tum, 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 tum. Ele nem vai mais rápido, nem devagar. Significa que eu não estou colocando aceleração. Se eu não estou colocando aceleração, ela é zero. Agora, vamos analisar nesse exercício se o objeto realmente está em repouso ou se ele está com velocidade constante. Se ele se movimentou aqui, ó, de 4 centímetros para 5, ele não está em repouso, porque ele teve um movimento aqui. Então, o que significa isso? Que a velocidade é constante. Então, verdadeiro também. E o último, ele pergunta: o trabalho total realizado pela força do pistão no intervalo de x igual a 0 a x igual a 7 é nulo. Vamos verificar isso. Ó, no primeiro trecho, eu já descobri o trabalho aqui realizado, que foi de 7,5. Esse aqui. No segundo trecho, eu também descobri o trabalho que foi de 15 vezes 10 a menos 2. No terceiro trecho, eu tenho uma força variável aqui, ó. Certo? Para eu descobrir qual o trabalho realizado aqui, eu tenho que aplicar a fórmula. Eu tenho que achar a área do triângulo. Como que é a área desse triângulo aqui? Base de 2 até 4 é 2, vezes 10 a menos 2, porque eu vou estar convertendo esses 2 centímetros aqui em metro, vezes a altura, que é 15, essa altura aqui é 15, dividido por 2. Se eu corto isso daqui, dá 15 vezes 10 a menos 2 joule. Então, eu já tenho aqui do terceiro também. Agora, quanto que vale a área desse último pedacinho aqui, desse triângulo aqui, ó, que eu marquei para vocês? Aqui eu tenho exatamente de 5 a 7, 2 centímetros, que é 2 vezes 10 a menos 2 metros. E a altura aqui, ó, é 12. 12. Se eu calcular a área desse pedacinho, pessoal, vai ficar base 2 vezes 10 a menos 2, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Isso aqui dá 12 vezes 10 a menos 2. Como isso aqui está no sentido contrário, tá, do meu movimento, eu digo que o trabalho foi negativo. Eu ponho o sinalzinho de menos, tá? Agora você soma tudo. Se você somar o primeiro intervalo, que é 7,5 vezes 10 a menos 2, mais o segundo intervalo, que deu 15,
vezes 10 a menos 2, mais o terceiro intervalo, que deu 15 vezes 10 a menos 2, e subtrair do último intervalo, que é 12 vezes 10 a menos 2, isso aqui vai ser nulo? Vai ser zero? Não. Ó, 7,5 mais 15 dá 30, 37,5. Vezes 10 a menos 2, menos 12 vezes 10 a menos 2. Isso daqui vai dar 37,5 menos 12, ó. 37,5 menos 12 dá 25,5 vezes 10 a menos 2. Isso não deu zero. Então, essa última alternativa é falsa.